Portanto, eu creio que quem deve estar aqui não é o coronel Carlos Alberto Mirante Ustra. Quem tem que estar aqui é o Exército Brasileiro. Não sou eu, não, senhor. É o Exército Brasileiro que assumiu, por ordem do Presidente da República, a ordem de combater o terrorismo e sobre os quais eu cumpri todas as ordens. Ordens legais, nenhuma ordem legal, digo de passagem. Desejo ressaltar para os senhores todos que em todas as organizações terroristas, todas elas, e mais de 40 zero verbas, em todos os seus estatutos, os seus programas, está lá escrito claramente: o objetivo final era a implantação de uma ditadura do proletariado, do comunismo. O objetivo intermediário era a luta contra os militares, derrubar os militares e implantar o comunismo. Isso está lá escrito. E isso isso consta em todas as organizações, inclusive nas 4 organizações terroristas que a nossa atual Presidente da República hoje está lá na Presidência da República. Ela pertenceu a 4 organizações terroristas que tinham no seu programa isso, implantar o comunismo no... Ontem à noite, a casa do coronel foi invadida por 3 bandidos em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. No local, os peritos não encontraram marcas de tiros, mas a hipótese de que ele tenha sido baleado, ainda não foi descartada. Exames vão confirmar, portanto, a causa da morte. Segundo a mulher da vítima, a mulher do coronel, os criminosos invadiram a casa e a fizeram refém, assim como fizeram o caseiro refém. Eles disseram que não sofreram nenhuma violência. Os bandidos fugiram levando armas que o coronel colecionava. Então está aí a notícia da morte do coronel reformado do Exército, Paulo Malhães, que há um mês admitiu ter participado de torturas na época da ditadura. A casa dele. Essas pessoas que o doutor está perguntando eram guerrilheiros, não eram pessoas normais. Eram pessoas ligadas à luta armada. Eles não foram presos porque jogavam bola de gude ou soltavam pipa. Eles foram presos porque portavam armas e se propunham a lutar. Não eram pessoas simples, que viviam naturalmente. Eu, às vezes, quando vejo uma pessoa reclamar: ah, meu ente querido faleceu, morreu, mataram ele. Eu pergunto, será que se ele tivesse ficado junto da esposa dele e dos filhos dele, isso teria acontecido? Se ele não se lançasse numa aventura de guerra armada, de lutar por uma ideia que não existe, será que isso seria válido? Ele estaria morto ou estaria na casa dele junto com a esposa e seus filhos? Porque a gente tem que pensar nisso também. Nós não entramos com a ideia de matar ninguém. Nossa atual Presidente da República, hoje, está lá na Presidência da República, ela pertenceu a 4 organizações terroristas que tinham no seu programa isso, implantar o comunismo no Brasil. Coronel Ustra é acusado de comandar as torturas enquanto chefiou o DOI-CODE, maior órgão repressor da ditadura entre 1970 e 74. Este documento confidencial apresentado durante o depoimento mostra que 47 pessoas morreram nas dependências do departamento, mas o número pode chegar a 50. Lá dentro, 50 brasileiras e brasileiros foram mortos por divergir. Não é verdade. Eles foram mortos pelo DOI, em combate. Fora, na rua, dentro do DOI, nenhum. Reputo, o senhor não está certo no que o senhor está dizendo. O clima ficou ainda mais tenso quando um dos integrantes da comissão propôs uma acareação entre Ustra e o vereador de São Paulo, Gilberto Natalino, que contou momentos antes ter sido torturado pelo coronel. Não faço acareação com esse terrorista. Não faço. O que vai
prejudicada a imagem das Forças Armadas daquele período. Se a história chega, eu sempre digo que a história chega à verdade, ela vai chegar a tipo de conclusão. O regime militar salvou o Brasil de se tornar uma república sindicalista comunista, criminosa e assassina, para se desaguar, depois de muita luta, na democracia que temos agora. Eu digo isso com a maior convicção. Eu queria que o povo brasileiro, porque para essa casa aqui parece que não interessa muito discursar, o pessoal está um pouco anestesiado, prestasse atenção num vídeo de Hugo Chávez, onde uma mulher começa a sua apresentação, um plenário, uma plateia cheia, todos de blusa vermelha, e ela começa dizendo o seguinte: luchadoras y luchadores sociales, a continuación, el líder de la revolución bolivariana, el comandante Hugo Chávez Frías. Esta mañana conversé, por cierto, con nuestra gran amiga, la ministra de la Casa Civil, la presidencia de Brasil, nuestra buena amiga Dilma Rousseff, una gran compañera, una gran compatriota de esta patria grande. Ella fue ministra de Energía de Lula, una gran patriota sudamericana. Dilma Rousseff. Dilma Rousseff incluso viene de la línea dura. Dilma, creo que su esposo y ella participaban en aquellos movimientos. En una ocasión secuestraron a un embajador yanqui en Brasil. Yo conocí aquí una reunión que hubo, me impresionó su claridad de concepto y su profundidad de aquella mujer y su pasión además. Ponto. Esta é a candidata a presidente da República com a ficha suja de sangue. Vários companheiros meus, várias pessoas que eu respeito, né, praticaram uma série de atividades, incluindo atividades armadas. O seu colega, Frank Martins, foi um dos mentores do sequestro do embaixador americano. O Bené vira para mim e diz assim: vamos dar combate. Ele também está discutindo pela dirigente. Ele virou e disse: então, na hora que passar, você acelera, ultrapassa, mas vamos frear, eu vou dar uma. Você joga uma bomba, eu vou dar uma rajada na metralhadora. Ele não tinha noção da gravidade da situação no Brasil. Ele não estava muito tempo também no Brasil. Ele estava um ano mais ou menos, então ele não tinha noção. Os relatos foram sendo feitos sobre tortura, etc. Foi algo que chocou, ele ficou muito chocado. Se os caras não aceitassem a troca, nós executaríamos ou não o embaixador? Eu não tenho dúvida nenhuma. A decisão era de executar. Eu entendo perfeitamente os meus companheiros que foram condenados por ação armada. Mas lamentar a aprovação desse título para a ministra Dilma Rousseff, tanto pelo seu passado de ações terroristas, de participação no assalto ao cofre do então governador Adhemar de Barros, cujo dinheiro serviu para financiamento de guerrilhas, de ações terroristas nas ruas do nosso país. Eu, especificamente, tive uma participação armada. Posso votar a favor da homenagem a uma pessoa com o passado e com o presente de Dilma Rousseff. Quanto à questão da minha militância no Brasil, eu quero dizer para vocês que eu tenho o maior orgulho dela. Eu não renego nenhum dos atos daquele momento. E mais uma vez o meu lamento pela aprovação de homenagem a uma terrorista como foi Dilma Rousseff. Então, meus companheiros, faça uma campanha por ficha limpa. A ficha da Dilma está suja de sangue, com sequestros, com execuções, com assassinatos, com toda a ordem de crime, sem querer ofender ninguém. O bom candidato para ela, a vice, é o Fernandinho Beiramar. Alzira, Edmundo, Francisco, José, Cidelino, Orlando, Nilson, Samuel, Edward, Major Alemão, assassinado por engano em 1968 numa emboscada para matar o militar que prendeu Che Guevara.
Essas são apenas algumas das centenas de pessoas que morreram em decorrência da ação armada de grupos terroristas que pretendiam promover uma revolução socialista no Brasil nos moldes do regime implantado em Cuba. Esses grupos eram formados por pessoas que hoje fazem parte da política nacional. Entre eles, Dilma Vana Rousseff, integrante das organizações guerrilheiras Polop, Colina e VAR Palmares. Julho de 1968, Major Edward é assassinado com 10 tiros pelo Comando de Libertação Nacional após ser confundido com o captor de Che Guevara. Julho de 1968, Dilma Rousseff era uma das líderes mais ativas do Comando de Libertação Nacional. Qual o grau de envolvimento de Dilma nesse crime? A imprensa buscou obter essa informação, mas por determinação do Superior Tribunal Militar, o processo de Dilma, que antes era público, foi separado dos demais e trancado num cofre. Direito de saber qual a participação de Dilma nesse e nos demais crimes de roubo, sequestro e assassinato. Era a década de 60, um período sombrio da história brasileira. Neste contexto, as pessoas começam a se agrupar mais clandestinamente, participar de organizações, mais leitura, etc. e tal. E a Dilma, neste momento, começa a ter a sua área de simpatia pela Polop, política operária. Entre passeatas e comícios, conhece o primeiro amor e juntos ajudam a fundar o Comando de Libertação Nacional. Dilma foge primeiro para o Rio, depois para São Paulo. A Colina se une à Vanguarda Popular Revolucionária e muda de nome. Agora é VAR Palmares. Na nova 6 de janeiro de 1970, Dilma Rousseff estava no lugar errado, na hora errada. Delatada por um colega de militância, foi presa em São Paulo. Nos arquivos da ditadura, ela era foragida da justiça, subversiva, cheia de codinomes. Foi Estela, Luísa, Wanda. Dilma Rousseff era apontada pelos repressores como a Joana d'Arc da subversão. Os militares afirmavam que ela tinha atuação direta na chefia de greves, assaltos a bancos. Logo que foi presa, disse que chefiava ações de seu grupo. O momento mais difícil do governo quando Lula perdeu seus homens fortes envolvidos em escândalos e foi escolhida para substituir José Dirceu, seu companheiro de luta contra o regime militar. Dilma encarou o desafio de ser a gerente do governo, uma espécie de chefe direta dos ministros. Em 2008, explodiu o escândalo dos cartões corporativos. Teve ministro gastando mais do que poderia. A imprensa acusou a Casa Civil de montar um dossiê com as despesas do governo anterior para constranger a oposição. A quem interessa colocar problema onde não tem? Era o que o Senado queria saber. O senador José Agripino disparou. Se Dilma havia mentido no período da ditadura, quando foi presa, por que não estaria mentindo agora também? Para dizer a verdade para interrogadores compromete a vida dos seus iguais. Dos jornais da época. Então não é o deputado Flávio Bolsonaro que está falando. Qualquer pessoa que for a uma biblioteca ou algum arquivo público vai ter acesso a isso que eu vou ler a partir de agora. O Jornal Globo, de 31 de março. Agora se decidirá se nós conseguiremos superar a terrível crise provocada pela inflação, pelos desajustes sociais, pelo descalabro econômico-financeiro, sem perda de nossas instituições livres, ou, se contrário, uma ditadura esquerdista se apossará do país, graças principalmente ao enfraquecimento e progressivo desaparecimento das Forças Armadas. Continua o Jornal Globo, agora do dia 2 de abril de 1964. Salvos da comunização, que celeremente se preparava, os brasileiros devem agradecer aos bravos militares que os protegeram de seus inimigos. Devemos felicitar-nos porque as Forças Armadas, fiéis ao dispositivo constitucional que as obriga a defender a pátria e a garantir os poderes constitucionais, a lei e a ordem,
não confundiram a sua relevante missão com a servil obediência ao chefe de apenas um daqueles poderes, o executivo. E mais uma manchete do jornal Globo, agora do dia 5 de abril de 1964. A Revolução Democrática antecedeu em um mês a Revolução Comunista. Só que muitos gostam de vir aqui falar que havia na época uma imprensa branca, né, que o jornal Globo estaria influenciado, né, pelo regime militar à época. Então, vamos pegar as manchetes e as reportagens de outros jornais, e não só do Rio de Janeiro, de vários lugares do Brasil. Vou ler agora algumas manchetes do Jornal do Brasil. A primeira de 2 de abril de 64. Brizola nega renúncia de Goulart e prega a ocupação de quartéis por sargentos. E o subtítulo: paulistas jogam papel e cantam hino na queda do presidente Goulart. Jornal do Brasil, de 9 de abril de 64. Congresso concorda em aprovar ato institucional. Olha, que ditadura era essa se o Congresso aprovava um ato institucional? 10 de abril de 64. Partidos asseguram a eleição do general Castelo Branco. Jornal do Brasil, 16 de abril de 64. Rio festeja a posse de Castelo. JB, de 18 de abril de 64. Castelo garante o funcionamento da justiça. E, finalmente, Jornal do Brasil, de 21 de abril de 64. Castelo diminui nível de aumento dos militares. Corte propõe aumento aos militares com 50% menos do que a tabela anterior. Quer dizer, os próprios militares sonegavam a eles próprios um aumento maior. Que bom seria se os nossos governantes ciosos pensassem da mesma forma. Mas vamos mudar de jornal agora. A Folha de São Paulo, de 31 de março de 64. É cedo para falar dos programas administrativos da Revolução, mas é incontestável que um clima de ordem substituiu o que dominava o país, onde nem mesmo as Forças Armadas se mantinham nos princípios de rígida disciplina hierárquica que as caracterizam. Outro jornal, o Correio do Povo, de 31 de março de 64. Além de que os lamentáveis acontecimentos foram resultado de um plano executado com perfeição e dirigido por um grupo já identificado pela nação brasileira como interessado na subversão geral do país, com características nitidamente comunistas. Então, vamos continuar rebatendo a ideia de que a imprensa era comprada naquela época, porque um outro veículo de comunicação também trouxe o seguinte texto, deputado presidente. Correio da Manhã, de 1º de abril de 64. Queremos que o senhor João Goulart devolva ao Congresso, devolva ao povo o mandato que ele não soube honrar. A nação, a democracia e a liberdade estão em perigo. O povo saberá defendê-las. Nós continuaremos. Agora, o jornal O Dia, de 2 de abril de 1964, que retrata como o povo recebeu nas ruas todo esse imbróglio político da época. Dezenas de automóveis trafegam pelo centro da cidade, tocando suas buzinas em sinal de alegria pela vitória da democracia em todo o país. As estações de rádio e televisão, que estavam sob censura, iniciaram suas transmissões normais, pouco depois das 17 horas. Os contingentes de fuzileiros navais, que ocupavam as redações de alguns jornais, foram recolhidos aos quartéis. A população de Copacabana saiu às ruas em verdadeiro carnaval, saudando as tropas do exército. Chuvas de papéis picados caíam das janelas dos edifícios, enquanto o povo dava razão nas ruas ao seu contentamento. Será que vocês conseguem visualizar o que está escrito aqui? Porque é um clima que hoje em dia eu só consigo imaginar que aconteça com o Brasil campeão da Copa do Mundo. Mas a esquerda, hoje, no poder, insiste em falar que houve um golpe. Para concluir, vou ler apenas mais 2 jornais. Agora a Folha da Tarde, de 31 de março.
um trecho do editorial A Grande Ameaça, cuja subversão, além de bloquear os dispositivos de segurança de todo o hemisfério, lançaria nas garras do totalitarismo vermelho a maior população latina do mundo, aqui numa alusão à esquerda da época que dizia lutar por democracia. E para concluir, mais um jornal, o Estado de Minas, 5 de abril de 64. Feliz a nação que pode contar com corporações militares de tão altos índices cívicos. Os militares não deverão ensarrilhar suas armas antes que emudeçam as vozes da corrupção e da traição à pátria. Portanto, não é o deputado Flávio Bolsonaro que vem a essa tribuna falar hoje, tentando restabelecer a verdade que aconteceu em 31 de março de 64. São os jornais, são os vários jornais, é toda a imprensa da época que em suas folhas, em suas páginas, em suas divulgações, podem retratar com muita clareza, com muita imparcialidade, o clima que vivia o Brasil na época. E hoje, graças a Deus, nós podemos vir aqui hoje, na tribuna de uma Assembleia Legislativa, falar e enaltecer os militares e agradecê-los, porque se não fossem eles, certamente nós teremos aqui hoje um regime muito similar ao de Cuba, onde, infelizmente, o presidente do Brasil gosta de arrefecer os seus pensamentos, gosta de buscar algumas ideias e ter como exemplo de regime uma ditadura que já dura mais de 50 anos, que fuzilou mais de 30 mil no paredão. Essa a esquerda no combate. Em um seminário na Unesc, mostra bem a que ideologia esses seminários estão servindo. Eu vou passar o vídeo aqui dividido em trechos e vou comentando parte por parte. Contra um golpe militar que estava matando as pessoas, ela estava defendendo o seu país. A pergunta não foi essa. Não foi essa. A palestrante já começa dizendo que os guerrilheiros estavam defendendo o país e que a ditadura estava matando pessoas. Parece que ela esquece que esses militares estavam no poder justamente porque os guerrilheiros comunistas ameaçavam o país. Esses mesmos guerrilheiros assaltavam bancos, explodiam bombas, matavam, torturavam inocentes. Eles queriam o quê? Que os militares fizessem um cafuné neles, que servissem um cafezinho? Aí o rapaz que fez a pergunta disse que não era aquilo que ele tinha perguntado. Ou seja, a professora estava se esquivando e atacando um espantalho, para parecer que estava vencendo o debate, como todo esquerdista faz. Pode repetir a pergunta? A senhora falou com desdém sobre o fato dos comunistas serem conhecidos como terroristas. Mas uma das definições de terrorismo é aquele que causa terror nas pessoas. E de fato, é um fato amplamente conhecido que o grupo integrado pela nossa atual presidenta invadia casas interioranas, roubava comida, etc., armados de fuzis. Quando alguém aponta uma arma para a sua cabeça e ameaça estuprar a sua família, na sua opinião, isso não é terrorismo? Não, estou te dizendo, não, é ação guerrilheira armada buscando proteger o país. Então os fins justificam os meios? Não, esse também é um debate difícil de fazer em 2 minutos, né? Olha o que a canalha dessa professora diz. Ela acha justificável ameaçar uma família com um fuzil. Ela acha que um estupro é válido se for cometido por guerrilheiros que estão protegendo o país. A minha opinião não é terrorismo. Terrorismo é quando praticam ação de violência sem nenhum tipo de projeto. Obrigada. Entendeu? Isso é o terrorismo. Digamos assim, eu fiquei doida, agora vou ali explodir uma bomba ali. Não tenho nada aqui em questão. Isso é terrorismo. Então, isso é terrorismo. Para a senhora... Tu vai ver isso, não para mim. Tu vai ver isso em vários autores que especificam o que é o terrorismo. São conceitos. É um dos conceitos da filosofia. O que é terrorismo? É isso, é uma ação de violência inútil, sem propósito, sem projeto. No caso das guerras, é impossível, gente, numa guerra, numa guerrilha, num movimento de libertação, a gente andar como anjos. Os milicos vêm com arma e as pessoas têm que ir com arma. Aí ela começa todo um malabarismo argumentativo para explicar que as ações da guerrilha não eram terroristas, porque tinham uma causa. Bom, se for assim, no atentado de 11 de setembro também não foi um atentado terrorista, afinal tinha uma causa. Quando o grupo da
Dilma, ou sei lá quem mais, andava por aí no interior, no Araguaia, armado, eles estavam sendo caçados, eles tinham que se proteger. Quem é que diz pra você que eles entravam e roubavam as coisas? São versões. Não, existem testemunhas. Alguns grupos fazem isso. Se tu for, eu estudo as Farc, por exemplo, que é um grupo guerrilheiro que tem na Colômbia desde 1960. Existem muitas facções, existem muitas colunas das Farc que fazem coisas horrorosas, que se mancomunam com os narcotraficantes, que estupram mulheres, que praticam violência. Isso não significa que as Farc, como uma proposta de governo para a Colômbia, seja terrorista. Significa que uma determinada facção, uma determinada direção, um determinado comandante comete esses crimes. Mas para a senhora... As pessoas não são inocentes e os guerrilheiros à esquerda não são feitos só de gente boazinha, gente. Essa é a melhor parte do vídeo. Ela defende as Farc e usa exatamente a mesma desculpa que usam para proteger os vândalos nos protestos. É só uma parte que mata, que estupra, que trafica, mas o grande ideal salvador não tem nada a ver com isso. A gente tem que entender que é a luta de classe, companheirada, né? Mas enfim, não quero ficar discutindo contigo aqui, eu acho que respeito os colegas que tem mais para falar. Depois até a gente pode